Glorificado seja Deus. Eu quero nessa oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos juntos comentando a lição de número 8, lição da classe dos jovens, que tem como título o quinto milagre, o quinto sinal, aliás. Lição de número 8, o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar, ou sobre as águas, e assim sucessivamente. Nós vamos estar estudando nesse dia esta excepcional lição que nos traz um vislumbre muito grande como é e como opera o poder miraculoso do Senhor Jesus, ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos nos ater no texto bíblico de João, capítulo de número, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo de número 6, verso 16 a 21, e o comentarista vai trabalhar essa questão aqui sobre o milagre das águas. Nós vamos ver que Mateus capítulo 14, verso de número 24, narra o assunto. Lucas capítulo de número 24, verso 13, narra também, que coaduna com João capítulo 6, versículo 19. Ok? Que está escrito assim: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre as águas. Estádios. Essa palavra é uma palavra latina, no latim quer dizer stadiums, ou seja, uma unidade de medida que compreende, que era uma unidade de medida de comprimento, era usada na Grécia clássica, essas medidas consistem em estádios que valendo aí cerca de 185 metros, isso na Grécia. Já no Império Romano, estádio também foi adotado por escritores romanos como uma forma de medida também. Então essa expressão vinda do latim estádio era uma unidade de medida de comprimentos, que era pautada nisso aí, sobre medidas. E nós vamos ver nos textos também que temos a menção, Mateus 14, verso 24, Lucas 24, 13, João 19, elas fazem menção dessa questão de estádio. O que é estádio? É uma unidade de medidas que em alguns lugares era sempre, no caso, na Grécia, compreendia 185 metros, entendeu? Então, a cada 185 metros era um estádio, Como aqui nós temos cerca de 25 a 30 ou 30 estádios, podemos fazer a soma quantos estádios estava falando esse texto, aproximadamente, obviamente, Então, são curiosidades que está dentro do texto, intrínseca dentro do texto, e estamos fazendo a elucidação aqui dessa questão. Nós vamos ver que essa medida foi usada no mundo antigo e se referia ao estádio olímpico, ou seja, que media cerca de 600 pés de Hércules, Então isso é já na mitologia, como Hércules era uma estatura maior que os outros homens, 600 pés de Hércules, segundo Plínio, significava, dava aí cerca de 625 pés dentro do romanismo, ou seja, do Império Romano. Então essa medida de estádio, lá no romano, dentro dos romanos, era 625 pés. Já na Grécia, nesse estádio olímpico, significa aí 600 pés de Hércules, que compreendia dentro do Império Romano 625 pés. Isto era uma unidade de medida de estádio. Em alguns lugares usa-se estádio como que valia 600 pés comum. Heródoto, ele vai trabalhar e menciona a distância entre Olímpia e Atenas, cerca de 1.485 estádios. Na Pausânias, por exemplo, 600 anos depois, a distância entre Olímpia e Esparta compreendia cerca de 660 estádios. E assim sucessivamente. Então, visto que um estádio compreende a 185 metros, vamos fazer a conta e veremos aí
o quanto dá, né? E, enfim, Plutarco, por exemplo, também menciona estádio, como diz que a milha romana era um pouco menor de 8 estádios. Estas medidas são consistentes para um estádio valendo cerca de 185. Tem outras, nas medidas bíblicas propriamente dita, né, segundo alguns comentaristas, diz que no contexto do caso da Bíblia aqui, vamos ter 177,6 metros, né, de distância entre Emaús e Jerusalém, cerca de 70 estádios, ou seja, um total de quase 13 quilômetros, né, e assim sucessivamente. Tem, por exemplo, nós vamos ver que o estádio era usado por Aristóteles, né, ou seja, Eratóstenes, segundo conta Plínio em sua História Natural, que media cerca de 157,5 estádio, essa medida desse cidadão. Então, vamos ficar com a Bíblia, e dentro desse conceito, 177,6, ok? Pesos e medidas que equivalem geralmente varia de acordo com a faixa de porção utilizada. Aí vem o couva do Egito, por exemplo, diferia-se dos judeus, por isso estabelece-se uma medida no Antigo Testamento chamada de medida do tabernáculo. Não é? Então, nós vamos ver, fica fácil aí, que se formos utilizar o que João declara sobre de 25 a 30 estádios, ou seja, 15 estádios seria aí cerca de 2.775 metros, ok? Então, como temos a categoria de estádios, como mostra aí acima, como já citei, não é? Precisamos estabelecer aqui o uso de medida e fazer a conta. Geralmente, o ambiente do Novo Testamento indica essa medida adotando a categoria de estádio romano, um total de 185 metros, ok? Então, quando vamos trabalhar isso aí, vamos ver que o milagre que Jesus andou, quando eles foram sobre esse negócio do estádio aqui, e tendo navegado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus andando e aproximando-se do barco e temeram. Porém, Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Então eles pensavam que Jesus era um fantasma. É uma passagem emblemática, um milagre emblemático, né? E é aquele que Jesus ainda anda sobre as águas, ou seja, esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos, já citado aqui. Mateus capítulo 14, verso 23 a 33, Marcos capítulo 6, versículo 45 até o versículo 51, e nós vamos também em João capítulo 6, versículo de número 16 a 21, que é o texto da leitura bíblica em classe, aqui dos jovens, ok? Ao andar sobre as águas, Jesus revelou aí de forma muito clara aos seus discípulos a sua natureza divina. Então, o texto diz assim: dentre os propósitos de Cristo, a introdução da revista nos diz assim: dentre os propósitos de Cristo, em seu ministério estava o treinamento dos discípulos. Isso aconteceria através da criação de oportunidades que gerasse a experiência de fé. Nesta lição, refletiremos a respeito e consideramos inclusive como importante é que conheçamos nossa fragilidade diante de Deus, que não encontra quaisquer limite ou barreira, mas na sequência do estudo dos sinais selecionados por João, esse se destaca aí com mais contundente e demonstração de sua divindade. Quem andar sobre as águas, né, sem embarcação alguma, é só milagre mesmo, né? Então, o primeiro tópico da nossa revista, como de praxe, nossas revistas é dividido em 3 tópicos, comumente falando. Então, nós vamos ver, o primeiro tópico é o mar se levantou, o segundo tópico é o processo da revelação de Jesus, o terceiro tópico é treinando os 12 apóstolos. O subtópico 1, do tópico 1, diz assim: a cronologia dos fatos. No subtópico 2 é a impetuosidade das ondas. Subtópico 3, um fantasma, né? E assim sucessivamente. Então vamos lá. Quando vamos tratar essa questão dessa cronologia dos fatos, pela narrativa feita por João, Mateus e Lucas, Marcos e Lucas, João, Mateus e Marcos
entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde do dia da primeira, na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães, que já comentamos no vídeo passado, né, sobre a multiplicação dos pães. De Tiberíades, Jesus ordenou seus discípulos que navegasse para o outro lado, né, para o outro lado do lago e em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Então a travessia demandava um tempo considerável, principalmente aí quando vamos ver a questão primitivas das embarcações naqueles dias. Então naquela tarde e noite os discípulos, né, já havia navegado uns 25 ou 30 estádios, conforme eu já abordei aqui sobre essa questão de estádios, né? Com o vento aproximadamente de uns 4,5 a 5,4 km por hora, né? E os ventos contrários, isto representava longas horas, né, de caminhada. Então Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 da manhã, né? Mateus registra que era já a quarta vigília da noite. Mateus 14, versículo 25, aponta isso. Portanto, já estavam no mar e havia aproximadamente cerca de 12 horas que eles estavam já navegando, né? Então, quando vamos ver a atitude de Pedro diante desse grande milagre, ao ver Jesus andando sobre as águas, em Mateus, né, vamos ver que Pedro pediu que pudesse ir ter com ele. Pedro andou sobre o mar por alguns instantes e logo depois começou a afundar. Então, o que é para Deus fazer, não é o homem que fará, ok? Não se, como diz o baiano, não se meta a fazer o que não é para você fazer, certo? Então, quando Jesus andou sobre as águas, Jesus andou depois de um dia muito agitado. Ele havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, conforme também já aludi aqui, já disse, sem contar as mulheres, né, e as crianças. Então, maravilhado com tudo que havia acontecido, as pessoas queriam fazer de Jesus o rei dos judeus. Então, o povo pensava que o propósito do ministério de Jesus, messiânico de Jesus, era terreno, ou as pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-los a uma reviravolta contra Roma e não conseguiam entender aí que, na verdade, ele trouxe um reino espiritual, não era material, ok? A impetuosidade das ondas, segundo subtópico do primeiro tópico. Os discípulos viram diante de uma situação frente à qual era totalmente impotente. O mar da Galileia, por sua grande extensão, cerca de 20 quilômetros, e o vento inesperado sujeitava a navegação, os navegantes, fortes tempestades. Então, no caso dos discípulos, João conta que grande vento assoprava. João capítulo 6, versículo 18. O mar se levantou porque um grande vento assoprava, né? Então o texto está dizendo, capítulo 6, verso 18. Né? Então o que ocorre? Conforme Mateus, o barco estava açoitado pelas ondas. Mateus 14, 24. Mateus 14, 24. Naquelas pavorosas circunstâncias, Jesus apareceu andando sobre o mar. Então, enquanto eles estavam já apavorados com toda aquela tempestade da água, Jesus aparece andando sobre o mar. O Mestre se revelou como é soberano, que mesmo diante de qualquer tempestade, né, jamais perde o controle da situação a ponto de andar sobre as águas. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico e humano, havia uma tragédia iminente, a instabilidade era reinante naquele lugar. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu soberano, andando sobre as águas, né? Então, nós vamos ver. O terceiro tópico, o subtópico, diz assim, um fantasma. A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos. Quando vem Jesus, Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma, né? E deram aí grandes gritos, né? Deram grandes gritos. Marcos capítulo 6, versículo 49. Então é de se imaginar que os discípulos não cogitassem aí
que Jesus fosse poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo o autor dos milagres que já havia sido testemunhado, né? Com a própria, como poderia não ser afetado pela impetuosidade das ondas ou qualquer força da natureza. Então, eles ainda não tinham uma compreensão exata da divindade e do poder de Jesus Cristo, né? Então, Jesus tratou de se afastar dessa multidão, né? Conforme vamos ver que ele tratou de fazer a sua parte, né? E resolveu partir para outro lugar. Enquanto despedia daquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, rumo à cidade de Cafarnaum. Talvez ali uma parada no porto de Betsaida, conforme está escrito no versículo 17. Não é? Portanto, entrando no barco, pararam no mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Ok? Então estava chegando já o pavor praticamente, porque Jesus ainda não havia chegado próximo dele e já estava ficando escuro. Provavelmente Jesus combinou aí com seus discípulos, é a imaginação minha, que eles fossem diante daquele navegando aí pelo contorno do mar da Galileia até Betsaida, né? Ali Jesus se encontraria com eles para que juntos pudessem ir atravessar para o outro lado em direção da cidade de Cafarnaum. O texto bíblico nos diz que após a multidão despedir a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ali ele permaneceu até o anoitecer, e a essa altura o barco dos discípulos já estava sendo castigado pelas ondas, porque o vento assoprava contra ele. Mateus 14, 24. Muito provavelmente os discípulos se aproximaram do porto de Betsaida e ficaram aguardando Jesus, mas tão logo um vento forte começou a soprar, afastando o barco dos discípulos da margem do rio. Então o próprio vento já estava levando o barco. Jesus anda sobre o mar da Galileia é aproximadamente 20 km de extensão, conforme eu já disse aqui, em uma largura máxima de 14 km. Acredita-se que no ponto em que os discípulos estavam, a largura do mar alcançava cerca de 11 km. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento. Isto concorda com Marcos capítulo 6, versículo 47, e Mateus capítulo de número 14, verso 24. Naquela região é comum a formação de tempestade de forma repentina. O lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e é cercado por montanha. Ali, as correntes de ar frio das montanhas encontram-se no ar quente e cobre aí o lago. Então, tudo isso faz com que a ventania se levantem e as ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos remando com dificuldade, afastando-se uns 5 quilômetros a mais do rio. Os discípulos tiveram de enfrentar a situação por algumas horas. Parece que era o início de uma noite, enquanto o vento começou a levar o barco para o meio do mar. Jesus chegou até o barco somente quando já era de madrugada. Está escrito no texto, no capítulo 14 de Mateus, versículo 23 a 25. O modo que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário, ou seja, andando sobre as águas. O tópico de número 2 fala sobre o processo da revelação de Jesus. Sou eu, não temas. Quando os discípulos, assustados e com medo, pensavam estar diante de um fantasma, Jesus se identificou: sou eu, não temas. Capítulo 6, versículo 20. Então João relata o momento em que recebe no barco, mas Jesus dá-me uma informação precedente. Pedro manifestou-se devido à dúvida, manifestou-se em dúvida se era Jesus ou não. És tu, Senhor? Manda ir ter contigo por cima das águas. Jesus o chama a ele, descendo do barco, começando a andar sobre as águas, no sentido do vento forte, e teve medo e começou a afundar. Então Pedro quis fazer igual Jesus, e assim sucessivamente. Então o medo e a dúvida trouxe a Pedro a instabilidade. O medo e a dúvida trouxe a Pedro a instabilidade, e ele teve dificuldade
e quando pisou na água já começou a afundar. Quando ele começou a tentar andar, por poucos segundos já começou a afundar, né? Então Pedro, após a sua dúvida de sua identidade, pediu uma prova da existência de ordem pessoal. Foi censurado por sua incredulidade e aprendemos com isso que o reconhecimento da nossa fragilidade encontra-se conforto em Deus. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma, né? Porque Pedro levantou essa dúvida, né? Pedro, de modo que Jesus alcançou o barco, foi de forma extraordinária, e eles estavam remando contra a força do vento, quase numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre as águas. A figura era indistinta, eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse pisando em terra seca? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Mateus 14, verso 26. Mas logo Jesus disse: sou eu, não temas, né? Então Jesus subiu no barco, o vento se acalmou e eles chegaram em segurança no destino. Então isso mostra que Jesus precisa estar no nosso barco, que sem Jesus o pavor vai nos tomar conta. O vento vai assoprar e nós não vamos suportar o pavor, e o medo, né, acompanhará. Então, o perigo da apostasia, segundo tópico, segundo subtópico do segundo tópico, diz assim: as escrituras, né, e a história nos mostra exemplos de pessoas que exigiram prova da existência de Deus e de seu poder, não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo o instou para que lançasse-se num pináculo do templo, né? Tentando incitar Jesus, tentando levar Jesus a se jogar do pináculo do templo. Então, voltando aqui, quando Pedro anda sobre as águas, tentou andar sobre as águas, Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. Os discípulos, vigorosamente e rápido, pediu ao seu mestre que permitisse que ele fosse ao seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo se afundou. E como é comum as pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ele ter se afundado nas águas. Aqui é preciso lembrar que a palavra de Pedro, lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Provavelmente nenhum de nós teria tido essa atitude ousada de fé que Pedro teve. Finalmente teríamos aí permanecido no barco juntamente com os demais discípulos, mas Pedro queria mais. Na verdade, Pedro andou sobre as águas com o resultado de uma fé genuína em Cristo, né? Então, nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus, e por isso pediu para ir ter com ele, né? Então isso é uma garantia que Pedro sabia quem estava ali, ok? O terceiro tópico e último da nossa lição diz assim: treinando os discípulos, a ordem de Jesus, né? O primeiro subtópico, o segundo é compreender ou obedecer, e o terceiro, fé e confiança. Fé e confiança, está aqui na nossa lição, né? Então vamos lá. Enquanto Pedro manteve-se firme em Jesus, ele pôde ter a experiência, né, em sua própria vida do poder divino sobre a natureza. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou de forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no exato momento em que ele desviou seu olhar de Jesus, ele se concentrou no vento e nas ondas ao seu redor, e começou a afundar. No entanto, Pedro não pediu que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem algum apoio. Ou seja, ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades para tentar aí escapar daquela situação difícil, nadando, né? Então Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro, e ele havia vacilado, mas não havia esquecido de que em frente estava o único que podia lhe ajudar, que podia lhe salvar, que era o Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos ver que o homem de pequena fé
porque duvidaste. O texto está escrito em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 31. Porque Jesus andou sobre as águas, não é? Porque Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante seu ministério terreno tinham como objetivo principal apontar para a sua pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo conforme prometido pelas Sagradas Escrituras. Consequentemente, o milagre que Jesus realizou, andou sobre as águas, também serviu para fortalecer a fé dos discípulos, né? Eles deveriam aprender de que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há nada a temer. Ou seja, Mateus registra a reação dos discípulos em harmonia ao propósito principal desse milagre. Eles adoraram a Jesus dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 33 de Mateus. Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus, né? Então, andar sobre as águas revelou que Jesus deveria ser somente o Criador que poderia desafiar as leis da natureza, não é? Quando caminhou sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento das leis da gravidade, da liquidez, da densidade dos corpos ou de qualquer outra lei que desafiasse o seu milagre. Ele simplesmente saiu de terra firme e continuou caminhando. É o que está escrito e é o que nós cremos, obviamente. Tranquilamente, ele começou a andar tranquilamente sobre as águas. Jesus demonstrou aí sua força. As forças físicas são completamente submissas a ele. Em conexão a essa verdade, Jesus andou sobre as águas e mostrou ser ele próprio o cumprimento das Escrituras, quando se manifestou a Moisés na sarça ardente. Ele disse que seu nome é Eu Sou, não é? Êxodo 3, versículo 14. Daí podemos entender que o tamanho do significado que está na saudação de Jesus ao dizer aos discípulos amedrontados: eu sou, literalmente eu sou, não tenha medo. É isso que Jesus disse. E foi o Deus Trino que abriu o mar e livrou Israel dos egípcios, né? Como está escrito em Êxodo 14. Ele foi aí também o que abriu o Rio Jordão para que seu servo pudesse passar, conforme Josué, capítulo 3, 2 Reis, capítulo 2. Jó, certa vez, respondeu que Deus é aquele que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então, enquanto Jesus andou sobre o mar, ele deixou claro que realmente ele é, né? Por isso que foi legítima a adoração dos discípulos quando estavam perplexos diante do verdadeiro Filho de Deus, né? Então, foi um milagre confirmado e de forma visual pelos discípulos, alguns dos seus discípulos, né? Jesus anda sobre as águas e nós devemos confiar nele, né? Então, a ordem de Jesus, conforme está aqui no capítulo ou no tópico 3, Mateus e Lucas, ele traz informação complementares acerca das circunstâncias do sinal, do sinal. Em estudo de Mateus, diz que Jesus ordenou que entrasse no barco e passasse para o outro lado da banda do mar. Enquanto despedia a multidão, enquanto Jesus despedia a multidão, Marcos usa a expressão, aliás, que ele revela mais a inclusividade de Jesus, que obrigou os seus discípulos a subir para o barco, não é? Isso mostra que o propósito do mestre era com que os discípulos atravessassem sozinho o mar da Galileia. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar com o barco açoitado pelas ondas, né? Para os discípulos, o cenário era único e desolador. Estavam enfrentando aí uma grande tempestade e não são poucos os momentos em que vivemos a experiência como essa, né? Quando nada
há de animador em nossos horizontes, próximo de nós, na perspectiva se torna absolutamente negativa, nossa perspectiva, aí devemos permanecer firmes e conservando a nossa fé. Bendito seja o nome de Jesus. Compreender ou obedecer. Eis o segundo tópico. Do terceiro tópico diz assim, segundo subtópico, em nosso relacionamento com Deus, não é? Sempre deve prevalecer a obediência, a despeito da nossa incompreensão. Os discípulos estavam sobre a ordem expressa de Jesus, não estavam agindo por vontade própria, não é? E assim sucessivamente. E eles tiveram confiança e fé, né? Isso ficou e está muito claro. Bendito seja Deus. Isso gerou nele fé, gerou neles esperança, gerou neles confiança. Bendito seja Deus. Então, o milagre que Jesus andou sobre as águas nos ensina algumas importantes lições. Em primeiro lugar, com esse milagre aprendemos a confiar em Deus. Muitas vezes nós estamos no meio de tempestades, né? Remando contra a maré, um vento forte, uma sensação de abandono que toma conta dos nossos corações. Mas nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe o que estamos passando. Então ele conhece todas as coisas, mesmo às vezes em trevas da noite. As trevas da noite tentam nos impedir de vê-lo. Ele continua com seus olhos e braços estendidos para nos guardar e nos amparar. Ele está acompanhando essas embarcações de um alto monte. O Monte Sião seria o Sião celestial, está no trono, de onde ele governa todo o universo, conforme Hebreus capítulo 12, versículo de número 22 a 23, que coaduna com Apocalipse capítulo de número 14, verso 1, Apocalipse 21, versículo 10. Em segundo lugar, esse milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno de acordo com a sua vontade soberana. Os discípulos passaram horas remando contra o vento. Se fosse de acordo com a vontade deles, certamente Jesus teria chegado antes, né? Em terceiro lugar, até mesmo na tempestade, tem a finalidade do plano soberano de Deus. Ou seja, até na tempestade, o plano de Deus está em ação. Glória a Jesus, né? Então, nós louvamos a Deus por esta oportunidade, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida. Espero poder ter ajudado e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula, aula de número 9, nós estaremos sobre o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.